Olá, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja nos envolvendo hoje e sempre. Estamos novamente por este canal para aprendermos mais um pouquinho do Evangelho de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, nos desligarmos das questões exteriores, materiais, e rogar a assistência dos bons espíritos de Jesus para esse nosso encontro, que sejamos amparados pelo Mestre querido. E hoje o nosso tema é mediunidade, extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico com mensagens de Emmanuel. E nos diz assim: mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. E diz Emmanuel: no dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa. Quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram céticos no divino concerto, atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata de luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecidas às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Ai, que linda mensagem de Emmanuel! Ele fala da mediunidade com uma beleza ímpar. Quando os apóstolos se viram sem o Cristo, quando Jesus é crucificado, os apóstolos ficaram perdidos, porque muitos deles tinham a ideia de que Jesus viria para libertar o povo judeu do jugo romano e que reinaria. Só que o reino que Jesus pregava era um reino espiritual, era um reino moral. E muitos dos apóstolos até aquele momento não entendiam. Com a crucificação de Jesus, evidentemente e naturalmente, os apóstolos ficaram perdidos. E agora? O que nós vamos fazer sem o Mestre? E depois Jesus vem e aparece, depois da crucificação, aparece para eles. Tem até Tomé, né, que pede, não acredita, na primeira aparição ele não estava, e depois ele não acredita. Ele diz assim: olha, eu só acreditaria se eu tocasse as feridas da mão dele. E Jesus aparece de novo e se materializa e pede para Tomé tocar suas feridas. Aí também já tinha o fenômeno mediúnico, a mediunidade. Sem contar que todo o Velho Testamento é repleto
de episódios mediúnicos, de clarividência, de vidência, de psicofonia. Basta a simples aparição do anjo para Maria, né? E todas as outras, Moisés, que tinha uma mediunidade bastante avançada. Então, o Velho Testamento sempre foi repleto de fenômenos mediúnicos, mas ainda assim não se tínhamos a noção de como utilizar essa ferramenta, porque a mediunidade é uma ferramenta, ela pode ser usada, né, de acordo com a vontade. É como uma ferramenta, um martelo, você pode bater um prego na parede, ou você pode atingir alguém com ele, né? É como a pólvora que foi criada para abrir túneis e explodir rochas, e depois foi criado o revólver para as guerras. Então, a mediunidade também é uma ferramenta que nos foi concedida por Deus, e Emmanuel fala que desceu dos céus, né? E filhos e filhas profetizarão. Quando Paulo fala nos Atos a respeito dessa concessão da mediunidade, ela vem indistintamente a todos. Não se fala que a mediunidade está só no Espiritismo. Mesmo Emmanuel nos diz que a mediunidade ela é alicerce de todas as realizações do cristianismo. Ele não fala que ela está presente só no Espiritismo. Ele diz que ressurge no Espiritismo cristão, mas ela sempre esteve presente e está presente, inclusive, nos outros segmentos religiosos, né? Na Igreja Evangélica, na Igreja Católica. Porque o que é a mediunidade? Ela é uma ferramenta de comunicação entre os dois mundos. Os espíritos, né, eles utilizam dessa sensibilidade mais aguçada, que alguns têm mais, outros menos, outros têm a visão, outros têm a psicofonia, outros têm a inspiração. A todo instante, como diz o Livro dos Espíritos, nós somos influenciados pelos espíritos desencarnados. Essa é a mediunidade. Às vezes a gente está no centro espírita e diz assim, eu não sou médium, eu queria ter uma mediunidade ostensiva, aquela que aparece muito, a visão, a audição. Mas nós somos todos medianeiros, em diferentes graus e com diferentes funções. Então, a pessoa que está ali sentado na cabine de passe, dando a sustentação, é um médium super importante. Aquele que está na recepção, fazendo a triagem das pessoas que vêm, atendendo com amor, suportando muitas vezes situações delicadas ali, no fluxo de pessoas, também está exercendo um papel mediúnico muito importante. Então, nós não podemos valorar a mediunidade pelo tipo de mediunidade que a pessoa tem. A mediunidade é valorada de acordo com o uso que a gente faz dessa ferramenta. E não é só dentro da casa espírita que nós exercemos essa mediunidade. A todo instante, em todas as situações, nós estamos sendo inspirados, nós estamos sendo influenciados. E que tipo de influência eu vou receber ou não depende da minha sintonia, da minha vibração, com o que eu estou sintonizando. Qual é o tipo de sentimento que aflora em mim nesse momento? Porque nós somos uma antena que nós recebemos influências a todo instante. A depender de que rádio a gente está sintonizando, né? De que estação de rádio a gente sintoniza, ou seja, com que tipo de mentes nós estamos sintonizando, que tipo de medianeiro eu estou sendo. E mesmo nas situações mais difíceis da vida, nós elevamos o pensamento ao alto, pedimos proteção, nós recebemos inspiração, nós recebemos proteção.
Quando nós encontramos um amigo ou alguém ou algum familiar que está passando por uma situação difícil, uma palavra que a gente leva no sentido de ânimo, de consolação. Não estou dizendo aqui que necessariamente nós devemos ser aquelas pessoas que vamos ser pretensos doutrinadores das outras pessoas, né, do nosso círculo familiar e de amigos. Eu costumo dizer assim, nós podemos exercer a nossa mediunidade e ser espíritas sem impor a nossa escolha, a nossa doutrina a ninguém. Por exemplo, nós podemos levar consolo, auxílio material e espiritual a quem precisa, a quem se aproxima de nós, sem necessariamente fazer uma pregação espírita. Que muitas vezes não é isso que a pessoa busca e não é isso o momento necessário. Se alguém me perguntar, me fale sobre a doutrina espírita, como é que funciona tal ou tal situação, aí eu falo sobre a doutrina espírita. Eu digo que sou espírita e vou ser espírita, não necessariamente impingindo a minha crença religiosa aos outros. Nós somos espíritas, mas antes de tudo nós somos cristãos. E o cristão, e Deus e Cristo nunca fez acepção de pessoas. Então não é porque meu amigo é de uma religião diferente, ou é ateu, que eu não vou levar a minha consolação, a minha palavra, que eu não vou servir de medianeiro para levar a consolação e o auxílio àquelas pessoas. Veja, nessa mensagem de Emmanuel, que ele fala do Pentecostes, que foi quando a mediunidade aflorou nos apóstolos, que tinha pessoas de todas as regiões do mundo falando línguas diferentes. Tem aquela descrição nos Atos dos Apóstolos que desceram línguas de fogo sobre os apóstolos e que eles passaram a falar em línguas, falar diversos idiomas, o que na doutrina espírita a gente chama de xenoglosia, quando se fala uma língua diferente. E nesse instante é que se fixou nos apóstolos, né? Eu imagino que um grupo de espíritos realmente, porque eles já estavam preparados, aproveitou aquele momento para que essa mediunidade fosse, essas ferramentas, né, de todos os discípulos fossem realmente utilizadas ali para o bem. E eles começaram a falar, a pregar a boa nova em várias línguas. E a partir daí houve uma firmeza nessa missão, né? Porque todos nós temos uma tarefa a cumprir, né? Utilizando a nossa mediunidade. E aproveitando, como é que nós somos como médiuns? Eu penso que é um questionamento que nós devemos fazer, não só dentro da casa espírita. Como eu exerço a minha mediunidade na minha vida diária, dentro da minha família, acolhendo quem precisa no momento de dor. Como é que é esse acolhimento? Eu sou aquela pessoa que pode dizer, tá vendo, eu te falei, você errou, ou eu vou abraçar e acolher primeiro e depois orientar, se for esse o pedido da pessoa. Porque às vezes, meus amigos, as pessoas chegam até nós simplesmente querendo um conforto, um abraço, uma palavra. Às vezes nem precisamos falar. No abraço a gente já transmite o quê? Eu vou abraçar essa pessoa, eu vou transmitir bons fluidos, bons sentimentos. Eu levo o pensamento a Deus, você consigo mesmo. Meu Deus, bons espíritos, amparem e abençoem essa pessoa. No abraço a gente transmite, no aperto de mão, no sorriso, nas pequenas situações do dia a dia, nós podemos exercer essa mediunidade. O exercício da mediunidade no centro espírita, ou seja em outro segmento religioso, que também existem médios, ele é ali um treinamento, né? É onde a gente vai treinar, desenvolver, se preparar para no mundo, né? No dia a dia, nós podermos efetivamente exercer
essa tarefa que é ser medianeiro. Nós somos medianeiros do outro plano. Mas que mensagens nós estamos trazendo? Que tipo de fluidos? Que tipo de trabalho nós estamos exercendo? Então, o cuidado do médium consigo mesmo é muito importante, com as suas palavras, com as suas atitudes, a reflexão, né? Não agirmos abruptamente nos casos difíceis que chegam até nós, porque, como nós falamos, no centro espírita nós estamos juntos, o ambiente é preparado e ali o trabalho do médium é bem importante e trabalhos muito sérios. Mas fora do centro espírita nós também trabalhamos, nós também somos medianeiros. E ali somos nós conosco mesmo, nós e os espíritos que nós vamos atrair com o pensamento, com as palavras e com as atitudes. Então, mais que o trabalho dentro da casa espírita, além do trabalho dentro da casa espírita, existe o trabalho na vida. Então, lembrando do sermão da montanha, né? De que Jesus falou, vós sois o sal da terra. Se ele for morno, se ele for insípido, ou seja, sem gosto, ele não tem função nenhuma. Se ele salgar demais, fica intragável. Então, que nós não sejamos aquele que salga demais, aquele moralista que vai dar lição de moral nas pessoas que estão em sofrimento. É muito desagradável isso, gente. A gente chegar e dar lição de moral e dizer que nós somos os pretensos certos. Quem somos nós para dizer que nós somos certos ou errados? Nós só temos uma meta a seguir, que é o Evangelho de Jesus. E mesmo assim a gente interpreta errado. E mesmo assim a gente escorrega. Então nós não somos nem de longe a pessoa mais apropriada a salgar as coisas, né? É tudo dentro do equilíbrio, da temperança, como dizia Paulo. Se o sal salgar demais, fica impossível deglutir. Se ele for insípido, morno, não está cumprindo seu papel, né? Então, e nesse sentido, do trabalho na seara mediúnica, eu estava vendo aqui do livro Segue-me, também ditado por Emmanuel, psicografado por Chico. E aqui, o que o Chico coloca nesse capítulo na seara mediúnica, que Emmanuel coloca, é no sentido de que todo médium trazido à seara espírita cristã, para fins determinados, está obedecendo de maneira indireta aos desígnios dos mensageiros de Jesus, que conferem recursos e oportunidades de trabalho a cada um, conforme suas aptidões e necessidades. Então, conforme a minha aptidão e a necessidade do grupo, eu vou ter uma ferramenta de trabalho. Eu vou trabalhar na secretaria, eu vou trabalhar na orientação, vou trabalhar na palestra, eu vou trabalhar na TCC, eu vou trabalhar no bazar da TCC, eu vou trabalhar fazendo a comida da TCC, eu vou trabalhar sendo presidente do centro. Não importa, ninguém é melhor do que ninguém dentro da casa espírita. Nós só temos tarefas diferentes, de acordo com a nossa aptidão e as necessidades. Então, a espiritualidade mesmo encaminha o médium e a sua ferramenta para aquele grupo. Mas, tem alguns questionamentos que nós deveríamos fazer para nós mesmos. O que nós somos dentro do grupo? Nós somos uma fonte de paciência ou um espinheiro de irritação? Eu tenho paciência com os meus colegas dentro do grupo ou eu estou sempre aquela pessoa irritada, reclamando do outro? Eu sou um engenho pronto para entrar em atividade ou um aparelho destrambelhado, habitualmente reclamando conserto? Eu estou sempre desequilibrado? Eu sou um colaborador das boas obras ou um agente de pessimismo, congelando as energias do grupo? Olha só como é importante o nosso procedimento dentro do grupo, a nossa postura dentro do grupo espírita. Eu sou um instrumento do bem ou um canal para as influências menos felizes? Não é porque nós estamos dentro da casa espírita, muitas vezes trabalhando, que nós vamos estar livres das influências negativas.
Como é que está o nosso pensamento, o nosso sentimento, né? Eu sou um companheiro no auxílio aos outros ou um tarefeiro que somente busca as próprias obrigações quando a enfermidade ou a aprovação bate à porta? Eu estou sempre ali, eu sou um trabalhador ali fiel no auxílio aos outros, ou eu só procuro o centro espírita ou o trabalho mediúnico quando a coisa aperta para o meu lado? São reflexões que a gente deve fazer. Eu sou um tronco para esteio firme dos irmãos que passam, cansados e sofredores, nos caminhos da vida, ou uma sensitiva que se fecha em melindres ao toque da primeira contrariedade? Olha só, o melindre é uma das dificuldades que nós temos como médiums. Ai, alguém me chamou a atenção. Nossa, fiquei melindrado. Ai, alguém disse que eu não sirvo para tal tarefa. Me melindrei. Ai, alguém passou para mim e não falou oi direito comigo. Ai, tô melindrado. O que nós somos, né? Nós somos uma alavanca de apoio ou uma escora sem qualquer resistência? Quando alguém precisa do nosso apoio, nós estamos firmes? Ou quando alguém precisa de mim, ai, eu não posso, ai, eu não vou, ai, eu não sei. Como é que está a nossa postura dentro do grupo espírita? E se a gente não consegue, dentro do grupo espírita, ser a ferramenta que os espíritos superiores precisam, quiçá fora do grupo espírita, onde a situação é mais difícil. E Emmanuel aqui nesse livro Segue-me termina assim: pergunte o médium a si mesmo o que representa ele na equipe da ação, que foi chamado a integrar, e reconhecerá facilmente o que tem sido e o que pode ser à frente do próximo, a fim de que os talentos mediúnicos, por empréstimos do Senhor, não lhe brilhem na vida em vão. Então, se eu não estou sendo a ferramenta muito adequada até agora, eu posso ser. Basta querer e trabalhar para isso. E detalhe muito importante, a mediunidade não é dom, é empréstimo. A gente muitas vezes trata e vê a mediunidade como dom, como indício de superioridade moral. Ai, ele tem uma mediunidade muito avançada, muito forte. Nossa, que privilégio. Não. Muitas vezes é empréstimo. Outras vezes é conquista, sim. Né? Então, nós não podemos julgar, dizer assim, não, ele tem a mediunidade porque ele é um espírito muito inferior e precisa trabalhar. De jeito nenhum. Então, a gente não pode nem exaltar demais quem possui a mediunidade bem ostensiva e nem olhar com olhos pejorativos. É uma ferramenta concedida por Deus. Ponto. E não existe ninguém melhor nem pior que o outro. Todos dentro da casa espírita têm uma função importante. E é nisso que nós temos que focar. Eu estou exercendo a minha mediunidade? Eu estou usando a minha ferramenta como deveria usar? Eu estou usando para a finalidade a que ela veio? Então, essa é uma reflexão de todos nós. Por fim, somos seres muito agraciados por Deus, por termos essa ferramenta para trabalhar, porque é através dessa ferramenta que nós vamos dar um passinho a mais na nossa evolução, desde que nós caminhemos com o propósito sintonizado com a providência divina. Que Jesus nos dê uma semana maravilhosa, que possamos usar essa ferramenta sempre para o bem, sempre para a alegria, sintonizado com os bons espíritos, e que nós possamos trabalhar alegremente, seja na casa espírita ou seja fora dela, propagando a boa nova do Senhor. Que Jesus nos abençoe e que nos ilumine e que nos fortaleça em todos os momentos.